pra nossa família, o mais difícil foi a ausência da comunidade. Nos primeiros 6 meses, todos os dias no devocional, pelo menos uma lágrima rolava de saudade, não do Brasil, mas da vida em comunidade. Mas acima de tudo, eu acho que nossa, mano, eu quase falei inglês agora, a galera ia me zoar muito. Tava esperando, bateu o corte. Mano, eu ia ser muito zoado. O supla, o novo supla. Yeah, baby. E eu tenho falado muito isso quando eu vou em outras nações, aí vou pregar pra brasileiro. Cara, pelo amor de Deus, para de andar pela cidade como se você fosse o pobre. Isso. Precisando do dólar, precisando do euro, precisando da libra. E começa a andar pela cidade compreendendo que vocês carregam uma riqueza que foi o motivo de Deus ter trazido vocês pra cá. Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Que alegria estar aqui com você e a gente poder ter esse tempo de mesa abençoado aqui. Você que está ouvindo, você que está assistindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Toda segunda-feira a gente está aqui, 10 da manhã sai um episódio novo. Tava olhando aqui, esse aqui já é mais de 170, então já faz alguns anos que nós estamos juntos toda segunda-feira. De quarta-feira tem o Copiando Jesus, que é sempre temático, ok? E eu quero que você acompanhe esse também, que tá muito legal. De vez em quando tem alguns convidados aqui, às vezes sou só eu e a gente refletindo aqui sobre algum tema, mas tem sido incrível. E o meu convidado tá aqui pela segunda vez. Ele foi um dos primeiros. Eu tava olhando, acho que foi o episódio 14. Era no outro estúdio. A gente tinha, acho que 1 ou 2 câmeras, um microfone só. E agora ele tá de volta aqui. E eu tô muito feliz. Então vamos embora, podcast de hoje. E aí, mano? E aí? Tá bem? Tô bem, tô feliz. Tô falando 170, já tem que saber fazer a abertura. Já tá. 1 hora. Poxa, cara, obrigado por estar aqui. Tô feliz, tô muito feliz de estar aqui e na verdade, ter voltado em Bragança. Faz muito tempo que eu não venho. Faz tempo, né, cara? E tava falando com o Fábio de tentar vir domingo também, na comunidade, tá junto. Legal. Então, tô feliz, cara. Obrigado. Que obrigado isso, pelo convite. Estamos muito felizes. Feliz que a gente tá podendo estar junto aí com a galera da liderança lá da Ticum, ter um tempo juntos. Foi muito precioso. E você tá lá em Londres. Na verdade, é considerado, tipo assim, grande Londres? Como é que funciona assim? Na verdade, as cidades ao redor eu tô já... É como se eu tivesse na saída de São Paulo pra entrar em Guarulhos, explicando. Então, tipo assim, é Londres... Mas já tô na saída. Eu tô South East de Londres, tipo, sudeste de Londres. Que já tá perto de Kent, na verdade. Quanto tempo faz? Cara, agora eu tô no meu lá? terceiro... Eu vou completar meu terceiro ano, né? Agora, tipo, esse ano vai dar o terceiro, mas já tô 2 completos, né? Legal. Como é que foi a decisão pra vocês, assim? E, tipo assim, quando é que vocês entenderam isso? E quanto tempo vocês precisaram pra se preparar pra obedecer? Cara, na verdade, pra mim e pra Bru foi muito surpresa a gente ir embora. É mesmo? Porque a gente nunca pensou em sair do país, né? Pra gente como família. A gente tava bem feliz no Brasil, assim, vivendo um momento muito bom como ministério, pensando em talvez abrir igrejas em outros lugares no Brasil, ir pro norte, nordeste. A gente tava bem aberto mesmo. Só que o que meio que pegou a gente de surpresa foi um convite que eu tive pra ir pra Portugal. Pelo Rafa, que mora em Almada, Lisboa, não sei exatamente agora. E ele me chamou para ir em 2018 ministrar numa escola de evangelismo, igreja e também fazer evangelismo na rua. E nisso que eu tava indo, eu, o Canta e o Davi, a gente foi junto. E, cara, no voo eu já comecei a sentir uma... Na ida? Na ida. E aí eu fiquei meio assim, cara, deve ser emoção, assim, eu devo estar empolgado. Porque eu já tinha saído do Brasil, mas nunca, tipo, Europa, nunca tinha ido pra uma viagem tão longa. Então eu falei, cara, será que eu tô meio empolgadão? Assim, pode ser. Aí passou os dias, cara, no meio da viagem eu continuei sentindo assim, cara, Deus tá me chamando pra Europa, Deus tá me chamando pra Europa. E aí, resumindo, assim, bastante, eu compartilhei isso com os caras, que é o presbitério do ano, né? A gente viajou junto. E aí eles, cara, a gente tá sentindo também a mesma coisa e tal. Não só sobre você, mas a nossa igreja mesmo se mover mais pra Europa e tal. E aí, quando eu voltei, a Bru já tava, tipo, meio que
ouvindo a mesma coisa do Senhor. É mesmo? E aí eu tive um tempo com o Mark também. E aí o Mark, sem saber nada, me deu tipo €1. Falou, cara, Deus falou comigo que talvez a Europa seja um lugar pra você. E aí foi isso, 2018, que começou esse... Caraca, talvez eu more fora do país. Porque desde então, cara, eu nunca tinha pensado. Porque em 2018, mais ou menos, Douglas, foi quando eu tinha acabado de lançar Carpinteiro, por exemplo. Então, tipo assim, tava meio que no meio de um momento bem cheio, assim, digamos, na minha vida. Viajando bastante, as igrejas começando a, tipo, se estruturar mais. Então eu tava num momento bem legal, assim. Não tinha uma lógica, não tinha Cara, sentido nenhuma, naquele momento. Nenhuma. Então, um dos motivos, inclusive, que a gente esperou pra mudar, até porque não era de Deus, tipo assim... Na verdade, eu não entendo que a palavra que a gente recebe, a gente tem que se mover imediatamente, sempre. Algumas talvez sim, mas assim, nesse nível, que a gente tá falando de família, de filhos, de igreja e tal. Então nos levou mais ou menos 4 anos, né? Eu vou chegar nisso, mas assim, nesse momento a gente foi muito pego de surpresa, porque não fazia sentido, sabe? Tipo assim, deixar tudo no meio, assim, a sensação que a gente tinha, cara, eu vou deixar tudo no meio e vou embora, assim, fazer nada, tipo, o que eu vou fazer lá e tal. E aí a gente teve a oportunidade de ir pra Paris, cara, em 2018 também. Aí eu levei a Bru, fui com a Bru. E aí no meio dessa viagem pra Paris, porque aí a gente já sabia do chamado de Deus, né? A gente já foi pra Paris meio tipo... De olho, tentando já, cara, pode ser aqui, será que é aqui, será que não? Porque a gente não sabia o lugar ainda. E aí deram a oportunidade da gente ir pra Londres por um dia. Cara, aí eu pousei no London City, que é o aeroporto lá. Aí eu senti, cara, é aqui. É aqui que Deus me quer. E é uma doideira, que eu moro a 20 minutos do London City hoje. Tipo assim, mesmo? do mesmo aeroporto. Então, tipo assim, basicamente foi assim, a gente não teve conexão em Londres, ou não teve conexão na Europa. A gente não teve um antes, um depois. Foi estritamente Deus, assim. E aí nos levou 4 anos, mais ou menos, para fazer a transição da igreja, da liderança da igreja, tipo, levantar novos líderes, amadurecer nossas relações e também visto, né? Sim. Então, mais ou menos, nos demorou 4 anos de processo, esperando visto, esperando coisas. Isso que você tá falando é muito legal, porque eu vejo, assim, que várias pessoas que até nos procuram, tal, às vezes estão até perto da gente, ouvem um o quê do Senhor. É claro aquilo, tipo assim, Deus falou comigo tal coisa. Cara, legal. Sim. Agora, quando já é uma segunda coisa a se ouvir, a se entender, e também a sua liderança, a sua esposa, a sua família ouvir também do Senhor. Exato. E também, no seu caso, foi imediato eles ouvirem junto, mas às vezes acontece de um tempo, e esse tempo é do Senhor, nos esticando, nos fazendo crescer. De pegar, Abraão é o pai da fé, por quê? Porque o Senhor fez ele esperar. Né? E esticou a fé dele num nível, né, de esperar por uma promessa. Então, ele ouviu do Senhor, né, cara? Mas aconteceu depois de décadas aquilo que ele ouviu do Senhor. E o Senhor não tá parado nesse tempo. Ele tá gerando a gente em várias coisas. Então, assim, acho muito legal você ouviu algo do Senhor, legal. Agora, quando? Como? Né? E aí, tipo, visto, essas coisas. Pô, é um como do Senhor, né? Pra gente foi muito isso e na minha opinião, assim, o que salva a gente de dar passos errados é a vida em comunidade e ter pessoas que acessam você num nível profundo a ponto de, tipo assim, tudo bem que você ouviu de Deus, mas não, agora não, sabe? E tipo assim, e se você não cultiva uma vida de submissão mútua, na hora que chega nesses momentos, você tá sozinho, porque... E porque assim, cara, eu te brinco aqui, né? Porque, o cara às vezes tira um super trunfo, né? Ele Deus tira o falou zap, comigo. Deus falou comigo. Eu vou fazer o que com isso agora? Exato. Então, assim, você tem que ter essa submissão mesmo, de tipo assim, Deus... eu gosto muito daquela, quando Jesus aparece pra Saulo, né, cara? Pô, Jesus apareceu pro cara, né, no caminho de Damasco ali, fala audivelmente com ele. E aí, só que Jesus dá uma informaçãozinha desse tamanho e basicamente diz: agora, meu amigo, é a igreja que vai falar com você. É verdade. Você sim. fica lá esperando agora. Procura tal homem em tal Fica lugar. lá. Sim. Que agora o resto eu quero falar através da igreja. Muito bom. Né? Então, essa parte ela é fundamental, né, cara? Desculpa, Não, mas pode falar. inclusive nessa passagem mesmo, Jesus
Paulo estava perseguindo a igreja, né? E Jesus diz, porque me persegues. Tá Então, vendo? tipo assim, Uma você vê essa vida de Cristo na comunidade, você vê a vida de Cristo e o testemunho de Cristo nos irmãos, né? Então, assim, pra mim, pra Bru e no An, assim, no geral, cara, a gente não se move sem um discernimento conjunto, entendeu? Obviamente, existem coisas que Deus fala com a gente e os irmãos, eles falam, cara, a gente não ouviu, mas a gente também não tá contra, tamo com você. Mas pra mim e pra Bru, isso foi, cara, essencial até pra suportar os processos e suportar as dificuldades do processo de ser enviado, o processo de chegar e ser uma nova cultura, se adaptar a tudo. Cara, se eu não tivesse o apoio do presbitério local, do Mark, essas conversas, sua tipo família, assim, da cara, sua esposa. no meu processo de envio, eu ligava pro Mark quase de 7 em 7 dias, tipo assim, cara, eu não aguento, é muito, tipo assim, eu tô mal. Eu ia te perguntar disso, assim, pra você, eu gosto de fazer essa pergunta pra vários, qual é o maior desafio, assim, da vida no campo? Cara, agora eu vou te falar, Douglas, agora, depois de 2 anos, eu particularmente me sinto... As meninas também, a Bru esses dias falou que às vezes ainda dá muita saudade do Brasil, mas agora eu me sinto, cara, tô em casa, cheguei. Mas o começo pra mim foi muito atento, primeiro a você se adaptar a uma coisa que nada se parece à sua casa. Pra mim o choque cultural ele existe. Embora... Verdade, porque você pega Portugal, Espanha e Itália, lá não é tem nada uma igual. semelhança, né? Agora, cara, Londres e Paris... Não tem nada a ver, tudo diferente. Tipo assim, o choque cultural, ele existe mesmo eu amando Londres. Tipo assim, eu sou apaixonado, sempre fui. Então isso me ajudou, porque às vezes tem pessoas que são enviadas para lugares que não gostam. No meu caso, graças a Deus, Deus foi gracioso comigo. Então o choque cultural, sem dúvida, pra gente foi pesado. Mas assim, eu acho que pra nossa família o mais difícil foi a ausência da comunidade mesmo. Tipo assim, nos primeiros 6 meses todos os dias no devocional, pelo menos uma lágrima rolava de saudade, não do Brasil, mas da vida em comunidade. Porque os primeiros... Da igreja mesmo. Os primeiros momentos de uma plantação de igreja num novo lugar é meio solitário, né? Porque... Não que você não tenha amigos ou não tenha pessoas perto, mas é uma solidão no espírito, digamos assim. Tipo, pessoas que não entendem e não têm a mesma linguagem, não, tipo assim, não vivem aquilo. Construir isso ainda, né? Então, pra mim, isso foi o mais difícil, assim. Porque eu tava até conversando com o Michael ontem, que eu sou, tipo assim, eu sou igreja, plantador de igreja. Então, tipo assim, a minha missão em Londres, que é uma missão, é plantar a igreja. Então, a minha dificuldade foi viver com a ausência daquilo que eu amo, entendeu? Entendi. Tipo assim, isso foi bem difícil. Aí tem, obviamente, desafios financeiros, desafios de língua e todas essas coisas. Mas, pessoalmente, pra mim, essas duas coisas, o choque cultural que a família sente, os filhos sentem. Você vê seus filhos, tipo, sendo zoado por amiguinho porque eles não falam inglês. Coisas assim. Cara, isso é difícil, entendeu? Como pai. Então isso tudo pra mim entra no choque cultural e também a ausência da comunidade. Isso foi bem, tipo assim, pra mim foi bem duro. Língua você já falava? Eu já falava inglês. Eu e a Bru, a gente estudou inglês antes. A gente tinha um nível, tipo, considerado fluente, mas quando você vai morar, você vê que não é tão fluente assim. Mas assim... Falando, hã? Mas assim, a gente falava, já se comunicava. Então quando a gente chegou... A gente conseguia resolver vamos supor, conta de banco, conta de luz, coisas assim, que às vezes irmãos que não falam a língua sofrem muito. Mas aí, tipo, um papo de 6 meses, assim, a gente já tava bem fluente. E aí o lance é pregar, né? E, cara, isso foi um negócio difícil, cara. Eu tive que meio que redescobrir quem eu era pregando, assim. Porque desde a primeira reunião, na nossa primeira reunião só tinha brasileiro. Mas todos, assim, meio brasileiros que cresceram lá, assim, digamos assim. Então, meio... Lá, eles não são ingleses e aqui eles não são brasileiros. Eles vivem num mundo paralelo, tadinho. Estão num limbo aí da Nárnia. Cara, na primeira reunião eu já falei, cara, eu vou fazer tudo em inglês. E aí, aquele inglês quebrado, assim, que eles foram muito graciosos comigo. Mas, tipo assim... Eu, por exemplo, tava até falando com eles ontem sobre esboço, né? Tipo assim, pregar domingo, eu sempre escrevi esboço. Mas eu nunca fui o cara de ter esboço pra pregar.
Mas por causa de ter que pregar inglês, eu virei o homem do esboço. Eu tenho, sei lá, quantos esboços, porque eu precisava escrever, literalmente, no começo. Hoje em dia eu consigo. Ah, me fala de tal versículo. Beleza, vou embora. Mas no começo, cara, tipo assim, eu precisava ter escrito. Então, porque uma coisa é saber inglês, outra coisa é saber os termos bíblicos, muito né? difícil. E aí, tipo, um cara igual eu, assim, se deixasse, eu pregava 2 horas. Aí agora, no começo, 20 minutos eu não sabia mais o que falar. Então, tipo assim, inclusive o pessoal que me conhecia por vídeos do Brasil, eles falavam, cara, tem paciência, mas ainda tem muita diferença do além português e o além inglês. Era quase que 2 pessoas. Mas você sabe que tem uma outra parada, assim, que uma vez eu tava em Boston pra pregar numa igreja e tal, e era de brasileiros, e aí eu ia pregar pros adolescentes. Aí eles pediram, você não prega inglês? Aí eu falei, cara, eles não entendem português, né? Aí ele falou um negócio pra mim, ele falou assim, ó, eles entendem, mas tem um conceito que é a língua do coração. E eles, como foi alfabetizado aqui, a língua do coração deles é inglês. Então, assim, é como você fala, Jesus te ama e Jesus loves you, aí entra diferente. E isso é muito real, porque eu já li livro em inglês e quando traduz e eu pego a língua em português, parece que tô lendo outro livro. É muito doido isso. Parece que vai entrando mais profundo. E você sente que você é 2 pessoas? Mãe, né? Você sente que você é 2 pessoas? Uma pessoa falando português, aí essa é outra pessoa. Isso é muito real, isso é bizarro. Cara. Mas eu ouvi um cara falando, e era até um humorista, ele falando assim, que quando ele fala inglês, ele tem a impressão que ele é um cara mais calmo, não sei o que, mais solene. Porque, aí ele falou um negócio, não sei se é isso, né? Ele falou assim, porque todos os meus traumas foram em português. Então, a língua portuguesa carrega toda a minha história, né? Aí o inglês eu não tive nenhum trauma. Cara, mas isso que você falou de língua é muito doido. A gente tem um membro da igreja lá no One que ele é brasileiro, só que ele cresceu na Itália. Então, acho que com 4 anos ele foi pra Itália. Então, ele foi alfabetizado em italiano. Então, a primeira língua dele é italiano. Aí, quando ele se mudou pra Londres, ele congregava numa igreja brasileira. Então, ele meio que aperfeiçoou o português dele em Londres e aprendeu inglês. Então, se você conhecer ele, cara, ele é fluente nas 3 línguas, tipo, perfeito. Fala português perfeito, inglês perfeito. Só que ele fala, cara, é muito doido, porque dentro do meu coração, quando eu vou orar, eu oro em português, porque eu me converti numa igreja brasileira. Olha, interessante. Quando eu vou ter tempo com a minha família, italiano. Então, tipo assim, ele falou, às vezes, ele, sei lá, vai ter uma discussão com a esposa, sai italiano do nada. Aí ele falou, quando eu vou ter tempo com a minha família, italiano. E quando eu vou trabalhar ou estudar, inglês. Olha que, tipo assim, é muito doido. Então, essa parada da língua rola muito. Eu não sei se você reparou, na reunião ontem, o Vini, né? O Vini tava na reunião e o Vini do F-Hop foi educado lá na Inglaterra, né? E aí tem uma hora que a gente foi subindo, ele tinha que defender um ponto, e aí começa a vir tudo em inglês os termos, né? Porque é isso que tá ligado a visceral, né? Fazer emoções, cara, mas né? essa parada da língua que a gente tocou, assim, mano, isso abriu muita porta pra gente na Inglaterra e na Europa no geral, só pelo fato da gente ter se dedicado à língua, mano. Tipo assim, hoje a gente tem amigos nativos, e não só de Londres, mas de outros lugares, só pela gente conseguir conversar com os caras, entendeu? Até quando eu vou nos Estados Unidos, assim, cara, eu consigo ter tempo com homens de Deus americanos e tal, e de outras nações também, só pelo fato de conseguir falar outra língua, sabe? E é uma coisa que muitos irmãos falam, assim, e eu concordo muito, cara. Eu acho que o Brasil, com essa chama missionária que a gente tem, que é real, cara, a gente deveria se dedicar mais às línguas, assim, principalmente o inglês e espanhol, né? Cara, porque é muita porta. Por exemplo, eu tava lá em Miami, o Rodrigo tava comigo lá. Tipo, cara, os irmãos falando espanhol, obviamente a gente entende, né, que é o portunhol famoso. Mas eu fiquei, cara, toda vez que eu tô com latinos de fala hispana, eu vejo o tamanho do universo que é a fala hispana. Eu fico assim, cara, se eu aprender a falar espanhol, vamos supor, e se eu conseguir produzir em espanhol, cara, são muitas nações com uma língua, sabe? Então, assim, eu acho que a gente valoriza pouco o dom das línguas comunicáveis mesmo, digamos assim. O fato de você aprender e orar por graça do Espírito mesmo pra entrar. E é honrar, né? Eu percebo muito isso, assim. Você tá honrando aquela nação que o Senhor te chamou, aquele povo que o Senhor te chamou. Você tá honrando eles.
Então, você vê, em Atos aconteceu isso, né? Com o derramar do Espírito, cada um ouvia na sua língua. Então, o Senhor não derramou capacidade neles de ouvir a língua da igreja, né? Mas a igreja de comunicar nas línguas. Então, eu isso ouvi é muito legal. Eu não sei se foi o Marcos Brunet que falou isso. Alguém falou isso pra mim recentemente, que a língua é tipo como se fosse a chave do coração da nação. Não sei se foi o Lucas, alguém lá. E, cara, é muito isso, assim. Cara, de verdade, assim, todas as vezes que eu sentei com um inglês ou com alguém de Londres que não tem pai inglês, mas nasceu lá. E, cara, eles começam a conversar comigo, eles percebem que eles não precisam falar devagar, que eu entendo eles, que eu entendo as brincadeiras de Londres, que eu entendo o que eles estão querendo dizer, as gírias de Londres, porque, tipo assim, eles olham pra mim diferente. É tipo... Legal. É tipo assim, é igual o cara chegar no Brasil e entender as nossas piadas. Tipo assim, caramba, mano, o cara ama a gente mesmo, entendeu? Então eu acho que esse é um lugar que humilha muito o missionário no sentido não pejorativo da coisa, mas te faz o seu coração convergir com o lugar onde você foi enviado, sabe? De tipo assim, mano, eu amo esse lugar como se fosse meu, sabe? Esse aqui é o meu lugar. Então, assim, tipo... O filho de Deus encarnar sabe, sentir o que a gente sente. Então, tipo assim, eu acho que esse processo, essa missão, ou esse chamado apostólico, muita gente tem vários nomes, mas tem que passar por esse processo na vida natural de encarnar o lugar onde você foi, sabe? Tipo assim, não esquecer de onde você veio. Você é brasileiro, você vai ser sempre brasileiro. Não tem como tirar isso da gente, cara. Mas, e nem deve tirar, porque tem algo do Senhor... Sendo brasileiro, né? Que ele tem uma riqueza, né? Muito, cara. Que você tem pra entregar lá. A gente é muito... Cara, de verdade, Doug, a gente é muito abençoado como cultura e como igreja, assim. Eu não sou do time que acha que a gente tá num avivamento ou algo assim, mas a gente vive uma coisa muito preciosa, assim, que é... Eu tava com um canto lá no Nordeste, um tempo atrás, ano passado, e eu tava falando pra ele, cara, se você vai na Itália, por exemplo... 2%, se eu não me engano, 1 ou 2% da Itália é cristã protestante. O resto é católico, mas é mais ou menos a mesma conta que a gente tem no Brasil, que é meio que tipo assim, eles contam como todo mundo católico, mas não é assim, né? E aí, se você chega no Nordeste, vamos citar Imperatriz, que é uma cidade onde o Canta tá. Cara, sei lá, 60%, 70% da cidade é cristã. Cara, pra pensar num quesito, olha, tipo assim... Cara, muitas aspas, coloca milhões de aspas no que eu vou falar. Onde Deus ama mais? Imperatriz, sabe? Ou Itália, nesse sentido. Tipo, cara, 60%, 70% de uma cidade salva. Ah, mas a rua não é asfaltada. Mas 70% de uma cidade é salva. Né? Assim, obviamente, você tá entendendo. Eu tô entendendo. Em um outro lugar, 2%. Acho que até você pode olhar assim, onde é mais rico? Exato. Isso, essa é a pergunta. Tipo, quem... E eu tenho falado muito isso quando eu vou em outras nações, e vou pregar para brasileiro. Cara, pelo amor de Deus, para de andar pela cidade como se você fosse o pobre. Isso. Precisando do dólar, precisando do euro, precisando da libra, entendeu? E começa a andar pela cidade compreendendo que vocês carregam uma riqueza que essa nação... E foi o motivo de Deus ter trazido vocês para cá. Deus não mandou vocês para explorar uma terra. Deus mandou vocês para semear numa terra, entendeu? Então, vocês hoje carregam uma riqueza que essa galera precisa. Cara, é muito. Eu até vou fazer um link aqui de uma parada que você falou lá esses dias que a gente tava junto, que é uma coisa que tá me tocando muito. Eu tava falando com eles agora no carro. Que é ser satisfeito em Deus. Porque isso, mano, é a chave. Tipo assim, porque alguém... Por exemplo, qual que é o grande problema de igreja de brasileiros... não quero generalizar, mas a maioria dos problemas de brasileiros em outras nações normalmente o que moveu esses irmãos pra ir pra lá é uma vida melhor. Sim. Mais segura. O que precisa acontecer a gente precisa ensinar esses irmãos e a igreja no geral a ser completamente satisfeita em Deus. E aí isso vai fazer esses caras, ou a gente, nós mesmos, a desfrutar daquilo que Hebreus fala. Abraão andava como peregrino
na terra da promessa. No sentido de, tipo assim, ele tava num lugar bom, ou sei lá, ou no lugar onde ele foi prometido a estar, mas todas as afeições, esperanças, satisfação dele estavam num lugar superior. Então, tipo assim, se eu sirvo na Inglaterra, ou Estados Unidos, ou sei lá, China, ou sei lá, Chile, cara, não me interessa muito. O meu andar é satisfeito. E porque meu andar é satisfeito, eu não sou abusivo com a nação, não sou abusivo nas minhas relações, eu não tô tentando fazer negócio no sentido de tipo, eu não tô aqui para ganhar dólar, então eu te abençoo, ou sei lá, minhas prioridades, elas ficam alinhadas, porque... Você tá livre, né? Exato. Porque Deus sendo satisfeito é o único ser livre e por isso ele é o único capaz de amar. Porque ele não espera nada. Então, tipo assim, eu tenho percebido, assim, Doug, que a potência do nosso ministério, sei lá, não quero só falar de ministério, mas a potência da nossa vida no Senhor, como pai, como mãe, como marido, vem completamente da nossa satisfação, sabe? E tipo, é uma coisa que eu sempre meio que eu sentia, assim, que eu meio que passava por isso toda vez, assim, João 17, você sabe disso, é a marca da minha vida e tal. Então eu sempre meio que raspava nisso, mas cara, no meu processo de envio, eu comecei a ser meio, parecia que Deus estava tirando, não sei explicar, cara, um processo de muita luz mesmo, assim. E eu comecei a me ver abusivo nas minhas relações com o presbitério, tipo, possessivo, dono de tudo, querendo controlar o meu futuro, querendo controlar a estabilidade financeira da minha casa. E obviamente, né, eu não quero levar ninguém para um outro lado, né? Mas assim, vendo que as fontes de confiança da minha vida não estavam no Senhor e nem de satisfação. E aí foi quando eu li um livro que talvez seja mais importante da minha vida, que é Os Prazeres de Deus, do John Piper. Eu não sei se exatamente é esse nome em português. Eu acho que é esse nome. Mas é The Pleasures of God em inglês, né? Que foi, cara, talvez, tipo assim, que Deus é mais glorificado através de você, quando você é mais satisfeito nele. Isso, cara, tipo assim, parece que tudo que eu tava raspando durante a minha vida, assim, essa frase, tipo assim, abriu uma caixa dentro de mim. Aconteceu a mesma coisa comigo, mas fui em busca de Deus. Eles são parecidos, né? É a frase dele, né? Todos os livros dele vai girar em torno daquela frase. Forte. Isso é muito forte. Então, tipo assim, eu tenho meditado muito nisso, assim, tentado ser mais satisfeito em Deus, e essa satisfação me liderar à obediência radical, ou o amor radical, porque eu já tenho tudo, eu tô feliz, eu tô satisfeito, sabe? Inclusive, cara, isso elimina tantos problemas. Tipo, eu não tô em Londres tentando competir com irmãos que estão fazendo outra coisa que, amém, cara, muito bom. Tipo assim, eu só quero fazer o que o Senhor me pediu, porque eu tô feliz, você entende? Então, tipo, cara, isso nos priva de frustrações demais, de olhar as coisas erradas. Porque só dá pra estar frustrado se tiver expectativa, né? Isso. Se tiver uma expectativa. E isso é muito doido, né? Porque, por exemplo, um tema grande, assim, ingratidão. É um tema que machuca, que nos para, mas você já parou pra pensar nisso? Tipo assim, só dá pra ser ferido por ingratidão se você tava esperando gratidão. Muito e meio bom. Como um pagamento. Então, tipo assim, eu fiz um negócio pra você dizendo, cara, aqui, ó, em amor, tá aqui. E aí, pô, o cara nem agradeceu. Então, tipo assim, você tava esperando um pagamento, né? Muito bom. E então, assim, aí isso vai frustrando. Competição é a mesma coisa. É porque, tipo, você ainda tá tentando se afirmar naquilo ali, no ministério. Eu lembro uma vez que me perguntaram assim, por que você acha que o Dizascope deu certo no sentido de ter alcançado bastante pessoas? E uma resposta me ocorreu na época que foi assim, cara, porque não precisava dar certo. Muito bom, cara. Porque não precisava dar certo. Tipo assim, a gente não fez assim, ai meu Deus do céu, eu tô desesperado, precisa acontecer alguma coisa. Não precisava dar certo. A gente tava curtindo, tava na família e tipo assim, amando Jesus. E tava ali, e tava tudo bem, entendeu? A gente podia ser psicólogo, tá atendendo, podia ser, sei lá, qualquer outra coisa. E então eu acho que isso te livra, né? E, cara, devia ser insuportável pros inimigos. Paulo,
e principalmente Jesus. Devia ser insuportável, cara. Porque, tipo assim, alguém livre da opinião dos outros. Alguém livre de frustração. Alguém livre. Eu vou te matar. Ah, beleza, aí eu vou direto pra Jesus. Eu vou deixar você lá também. Se você tá me matando é porque meu pai deixou, então é isso. Tipo assim, você não tem controle sobre a minha vida. Cara, isso é muito. Cara, eu vi uma reflexão do pastor Paulo. Ele falou da Samaritana. Eu achei muito legal, porque ele falou assim: repara que o texto é tudo sobre necessidade, né? Então fala assim, que os discípulos foram comprar comida, né? Ele para num poço, uma mulher tá vindo pegar água por causa de sede, ele pede água e tal. Então o assunto é tudo necessidade, né? É necessário passar por Samaria, né? Então o assunto todo ali tá girando em torno de fome, de sede, de necessidade. E aí ele faz essa análise dessa fala de Jesus pra Samaritana, de tipo assim, o que eu tenho pra te dar vai te deixar satisfeita. Vai mudar uma fonte pra dentro de você. E você vai estar satisfeito. E ela termina no encontro com Jesus. Ela termina, cara, satisfeita. Ela falou assim, entendi. Não me falta nada. Tem uma fonte dentro de mim e tal. E agora eu ando nesse lugar. Aí ele fez essa análise, né? Tipo, você imagina, 12 discípulos foram pra dentro da cidade, com necessidades, famintos. Aí eles voltam com 13 marmitas. Entendeu? De repente, uma mulher vai pra dentro da cidade satisfeita. A cidade e ela volta com a cidade inteira. Sim. E aí, esse é o grande lance, né, cara? A gente tá indo pra cidade pra explorar ela. Sim. Entendeu? Tentando fazer com que a cidade satisfaça as nossas necessidades, ou a gente tá indo pra cidade satisfeito, né? Cara, isso tá, tipo assim, mano, isso tá mudando muito minha vida mesmo. Inclusive, assim, você sabe, a gente é amigo há muito tempo. Por exemplo, avivamento. Cara, eu sou apaixonado nisso, muito. Eu tô esperando por isso e tal. Sei lá, plantação de igreja. Amo, vamos pra cima e tal, não sei o quê. Mas eu sinto, e até uma conversa que a gente teve também esses dias sobre o evangelho. A gente tá muito distante sobre a centralidade da boa notícia. Porque a gente fica falando de benefícios ou resultados da pregação do evangelho. E a gente não fala muito sobre a boa notícia. Deus pode ser seu amigo agora. Deus é seu pai. Você pode conhecer Deus. Tipo, qual é o grande presente do evangelho? O próprio Deus. Tipo assim, você pode ter comunhão com Deus. E se a gente perceber assim, se a gente for autocrítico, não com a nossa comunidade local também, óbvio, mas vamos pensar no Brasil, né? Assim, com a gente. Cara, isso é muito ausente dos nossos púlpitos. Tipo assim, Deus, tipo, o Cristo. O assunto menos falado na igreja. Tipo Deus. assim, a gente... Tipo assim, é possível que a gente gaste muito tempo ao redor de Cristo e pouco sobre ele. É muito possível, cara. Tipo assim, a gente é especialista de falar sobre as coisas que circundam Cristo, sabe? Tipo, um exemplo, é muito possível que a gente estude as rodas do trono de Ezequiel. É possível que a gente estude o mar de vidro. É possível que a gente fale sobre o trono. É possível que a gente fale sobre os raios, relâmpagos e trovões. É possível que a gente fale sobre os selos. O que significam os selos? O que são os 7 candelabros? E a gente fica nisso. E é possível que a gente fale pouco sobre o cordeiro, sabe? Que foi imolado. E o que esse cordeiro tem a ver com as profundezas do meu coração, sabe? Então, tipo assim... E aí, amarrando toda essa reflexão que eu tô pensando... Cara, eu acho que a gente precisa continuar pregando grande comissão, plano de Deus, obviamente. Eu sou apaixonado nisso. Igreja, avivamento. Mas eu sinto que a gente precisa dar uma grande ênfase, né? Ou talvez a principal ênfase apenas no evangelho, no sentido de... Cara, a gente vê uma geração inteira, assim, no Brasil, e eu faço parte dessa geração, que as perguntas no Instagram, elas não mudam, cara. Tipo assim, nós temos um país praticamente convertido, entre aspas, mas que, no final das contas, o cara ainda tem dúvida se ele deixar de orar, ele tá em pecado. Tá entendendo? Então, assim, são frustrações e feridas muito profundas no coração da nossa igreja. E a gente... Por não conhecer o evangelho. E é o evangelho. E é satisfação. É lugar de plenitude, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, cara, nosso contexto carismático, né?
pergunta muito clássica de um irmão que tá crescendo na fé. Cara, eu não oro em línguas. Eu tenho o Espírito Santo. Olha esse nível, cara, olha esse nível de dúvida de que Deus me ama. Sabe, eu tenho comunhão com Deus. Então, tipo assim, isso é doutrina? Isso é doutrina, óbvio, tem que ensinar. Vamos dar aula sobre o Espírito, vamos dar aula sobre o Espírito. Mas, acima de tudo, eu acho que nossa, mano, eu quase falei inglês agora, a galera ia me zoar muito. Mas a natureza... Tava esperando, pra ter o corte. Mano, eu ia ser muito zoado. Mas assim... O Supla, o novo Supla. Yeah, baby. Mas assim, a natureza, eu acho, tipo, a natureza da nossa mensagem, ela tá cheia de assuntos secundários e terciários. E a centralidade não tá chegando muito, na minha opinião, entendeu? E não tem nem muito a ver com a qualidade da pregação. Tem mais a ver com a pureza da mensagem, entendeu? Então, tipo assim... sei lá, é uma coisa que a gente foi conversando e eu pensei muito nisso. Você leu o Chega de Regras? Não. O The Pressure's Off? Cara, de quem? Desculpa. É do Larry Crabb. Cara, então eu vou Ele te dar. Muito bom, esse cara. Tem que levar e só pra te dar linguagem pra tudo isso que você tá falando. Eu quero. Cara, esse livro, ele é muito doido, porque ele vai falar da lei da linearidade. E ele diz assim, o mundo tá organizado de uma forma, né? E até, de certa maneira, a antiga aliança. Apesar de ter o evangelho claro lá, ela tá organizado num A, eu preciso fazer A para chegar em B, né? Então, tipo assim, eu determino um resultado e aí ele coloca B para a humanidade, a boa vida. Seja lá o que significa para você. Pode ser para alguns é prosperidade financeira e outros é um monte de diploma e para o outro é sexo, tal. Então, assim, o que é a boa vida para você? E aí a vida, você precisa descobrir o que é o A, né? Então, tipo assim, eu faço isso aqui e eu chego nisso. Eu obedeço esses princípios e eu vou chegar na boa vida, né? Sim. Seja lá o que for, como eu disse. Pode ser uma família, pode ser o que for. E aí ele diz isso, que o evangelho, a boa notícia, vem para destruir a lei da linearidade, né? Que ele vem com a lei da liberdade. E aí ele vai falar o seguinte, que a maioria das pessoas entende errado, achando que o evangelho é um novo A. Então assim, entendi, Deus quer que eu faça novas coisas para eu chegar na boa vida. E é por isso que a gente tem tanta gente frustrada, cara. Muito bom. Dentro da igreja. Porque ele não tá ganhando a boa vida. Ele fala, mas pô, eu tô fazendo. Vocês falaram que era pra eu orar. Vocês falaram Ou é frustrado porque tá fazendo e acha que Deus não tá entregando a parte dele, ou é frustrado porque não tá conseguindo fazer. E a real é que ninguém consegue fazer. Né? Então ele fala que obedece toda a lei. Cara, ninguém vai conseguir fazer. Aí ele vem falar assim, então, o evangelho, a boa notícia, não é um novo A pra você conseguir sua boa vida. O evangelho é um novo B. Ele vem falar um novo resultado. Aí ele vai dizer, a boa vida é a presença de Deus. Muito bom. Emanuel. Sim. Então, você pegar Gênesis 1 e 2, é o evangelho, no sentido de que é a boa notícia. Deus criou tudo perfeito para você se relacionar com ele. Aí você tem uma má notícia no caminho, o homem pecou e tá separado de Deus, e uma boa notícia de novo, mas eu dei um jeito, vocês vão voltar. Então, assim, é a presença de Deus. E ele fala, só que isso foi dado de graça. Então, quebrou a lei da linearidade. Isso aqui foi dado de graça. Nada pode separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Acabou. Entendeu? Então a boa vida foi te dada de graça, a presença de Deus. Agora, a partir da boa vida, aí nós vamos orar. A partir da presença, agora nós vamos jejuar, nós vamos plantar igreja, nós vamos fazer tudo, mas num lugar de muita leveza mesmo que você seja decapitado. Entendeu? Porque, tipo, a partir de... Isso aqui ninguém pode tirar de você, tá garantida. Então, assim, é um livro incrível, cara, que vai assim... Cara, Mano, como ele é um psicólogo, ele vai destruindo. Então ele vai contando casos pessoais, assim, sabe? Tipo, assim, um dia ele chegou cansado, aí ele pegou uma revista lá e tal, e aí era um texto do Max Lucado, ou do Philip Yancey, não lembro. Um dos dois grandes escritores dos Estados Unidos lá, e é amigo dele. Aí ele falou que ele sentou assim e leu, e aí, cara... começou a dar uma inveja no coração dele, e ele contando, mano, abertamente, sem saber. Eu comecei a pensar, cara, eu não tô lendo o suficiente, olha como esse cara já tá num nível muito mais alto e tal, e uma frustração começou a entrar dentro dele, de tipo, não tô fazendo o suficiente, se eu não ficasse atendendo tanto irmão da igreja, eu podia estar lendo mais. E aí ele começou a falar, opa, olha eu de volta.
na lei da linearidade. Se eu ler Sim. mais, eu vou então entrar Exato. e tal. E a verdade é só que você saiu da boa notícia, né, cara? Cara, a comparação, ela é fruto de insatisfação total, né? Tipo Total. assim, eu preciso fazer, ou eu preciso ter, ou preciso acontecer o que o irmão tá fazendo, mas é uma insatisfação. A verdade, é uma falta de comunhão com o próprio Deus e satisfação naquilo que ele te chamou, não para fazer, mas para desfrutar. Essa é a parada. Eu lembro, uma dica tão simples que um pastor, amigo meu, Salomão, me deu uma vez. Eu tava com os dois, a Luísa e o Davi pequenininha, né? E a Luísa, no início, cara, era muito ruim pra comer. Nossa, eu ficava na boca dela, ela cuspia tudo e tal. E a gente preparava e nada, né? E era um momento sempre de muita frustração, a hora do almoço e tal. Aí um dia ele chamou eu e falou assim, faz o seguinte, almoça antes. Caraca, verdade. Almoça você e a Val antes, e aí vocês vão agora com calma dar comida. Porque é terrível tentar dar comida pra alguém com fome. Cara, é muito. E aquilo depois, cara, o Senhor começou a ministrar no meu coração na vida espiritual, né, cara? Por que tem tanta gente frustrada na igreja como líder? Porque você tá tentando dar comida pros outros sem comer, cara. Você tá indo com fome, tentar alimentar pessoas que vão rejeitar a comida muitas vezes, tá ligado? Então, agora, se você chega lá satisfeito, tipo, cara, é bom pra caramba pra você comer, mas se você não comer também, eu já comi, né? Eu acho que você desfruta mais do privilégio até de... Às vezes até do privilégio de fazer parte do processo que se você tivesse expectativa de receber algo em troca, você não desfrutaria desse processo, sabe? Sim. Inclusive, tipo, pra mim lá, que tô começando uma igreja, tipo, praticamente, do zero, assim. Então, assim, processos, assim, que eu tinha esquecido. Cara, eu passei por várias crises nesse momento. Tipo assim, eu achei que eu tinha perdido unção já. Eu falei, cara, eu não sou mais ungido fazendo oração. Eu não sei pregar mais, eu não sei discipular mais, eu não sei plantar igreja. Foi tudo mero acaso. O Brasil aconteceu porque Jesus é bom mesmo e é isso. E isso foi maravilhoso, que é verdade. Mas, assim, ao mesmo tempo eu passei por crises, tipo assim, mano, caraca, mano, não sei fazer mais nada. Porque não dava certo, de certa maneira? Exato, não dava certo. Era tudo diferente. E, tipo, eu tinha passado por aquilo, sei lá, 10 anos atrás. Então, a verdade é que é como se você tem um filho. Tá. E depois você tem outro filho depois de 10 anos. Você não lembra mais, sabe? Fala, cara, é assim que troca a fralda? Tipo, eu tenho uma coisa no fundo da minha cabeça que é assim, mas será que é assim mesmo? Cara, eu passei por várias crises, assim, de tipo... cara, sei fazer isso, mas aí essa mensagem foi crescendo dentro de mim e eu comecei a ver aquilo ali como, caraca, cara, isso aqui é um baita de... Tipo assim, isso aqui é glorioso, isso aqui é privilégio, sabe? Porque eu tô crescendo... Cristo está sendo formado em mim, Cristo está sendo formado nesses irmãos. E o resultado dessa reunião é isso. Tipo assim, eu não tô tentando melhorar o jeito que a gente cultua, sabe? Nós estamos aqui, enquanto tentamos cultuar, Deus está nos moldando, saca? Então, tipo assim... Ele não desperdiça nada. Ele vai desperdiçar nada, né? Exato, cara. Então, tipo assim, é muito isso que você falou de, tipo... sei lá, a sair satisfação... dessa lei da linearidade. Cara... Agora, como é que foi pra você talvez estava até respondendo já isso, mas de forma mais clara assim, você abandonar uma autoridade, uma reputação? Porque assim, eu percebo isso, quando você vai falar com um público que já te conhece, por exemplo, no meu caso, o cara viu 10 podcasts, então, ele já me conhece. Então, cara, ele vai com o coração aberto. Entendeu? Ele tá sem ressalvas. Se no meio eu falar uma bobeira muito grande, pode ser que eu perca ele ali. Sim. Mas, geralmente, ele tá... Então, você fala coisa simples e o cara... Uau! Porque ele tá aberto, né? Só que aí você vai pra um lugar que, tipo, ninguém imagina quem você é. Um lugar muito mais, né, pós-cristão e tal. Como é que foi pra você esse processo de abrir mão dessas armas que você tinha aqui e agora... tipo assim, normalmente, quando as pessoas vão falar disso, elas fingem... normalidade. Pra mim não foi normal, não. Foi horrível. É mesmo? Foi muito ruim. Tipo assim... E eu sei que parcela disso é um coração meio que órfão, assim. Mal resolvido no Senhor, de ter que ser aprovado todo momento. Mas a outra parcela prática é que... você é muito tentado a fazer força para as pessoas te ouvir. Porque é aquele lance, né? Tipo, a reputação de Deus, em alguns momentos da história... precede Deus a tal ponto de quando os homens de Deus chegavam para
comunicar o evangelho, a mensagem, o povo já tipo, mano, a reputação de Deus já veio antes. Então, em alguns momentos no Brasil, eu sentia isso muito comigo. Ainda sinto, né? Mas, tipo assim, por exemplo, no vou falar do da nossa igreja aqui. Cara, eu vou sentar pra ter um discipulado com alguém, é muito difícil essa pessoa ser arredia a mim, ou não querer me ouvir. Cara, é o Alê, tipo assim, Já tá ali. cara, sabe, entre aspas, o bom sentido da reputação já me precede, tipo assim, o bom vamos usar testemunho. Boa. O testemunho já me precede. Lá não tinha isso, ainda não tem. Na igreja tô construindo isso já, mas fora não tem. Então, tipo assim, cara, foi muito difícil, ainda no sentido de que o que você fala, por exemplo, eu tô conversando com você aqui, embora a gente tá filmando, a parada tá indo, mas como a gente é amigo, é uma conversa, a gente nem fica... perigoso. Mas, por exemplo, quando eu tô com você, sei lá, eu falo uma coisa, e porque a gente se conhece, você entende o que eu quero dizer mais do que observa o que eu falei. Faz sentido o que eu falei? Então, tipo assim, sei lá, eu falei isso. Se você discorda dessa palavra, você só elimina e fala, não, eu conheço o Ale, eu sei que ele quer dizer. Que ele não quis dizer. Isso. Quando você não tem essa relação ou esse testemunho, você não tem esse entendimento. Então, tipo assim... E ainda em outra língua. Caraca, mano. Então, tipo assim, eu falava uma coisa e eu tinha que provar o que eu falei. Ou, tipo assim, explicar o que eu falei várias vezes, deixando claro que eu não quis dizer uma coisa que talvez... Entendeu? Então, assim, isso... Caraca. No dia a dia, tanto da igreja quanto em construções de relacionamento, isso é muito cansativo. E a segunda coisa é a autoridade mesmo. O que você fala é tido como um irmão normal, o que é maravilhoso, te trata muito, Cristo é formado em você, mas na prática é horrível. Porque, tipo assim, você senta com um líder e você começa a propor e falar uma coisa que não tem uma disposição a ser recebida, porque na verdade, Doug, eu percebi o quanto a gente, cara, a gente é muito, assim, não vou falar de mim, então. Eu sou muito político e eu acredito que muitas das nossas relações eclesiológicas, que sentido político? No sentido de, tipo assim, o networking é muito vivo, sabe? Tô fazendo isso porque e tipo assim, eu preciso saber o Instagram desse cara, a influência desse cara. Então o que ele fala é importante. E não a mensagem que ele carrega em si, ou o que ele tá me falando, sabe? E, cara, eu percebi muito isso, assim. Eu percebi o quanto, em alguns momentos, as pessoas me ouvem só porque eu sou conhecido, entendeu? E lá eu percebi, cara, eu não tô sendo ouvido. Por que eu não tô sendo ouvido? E isso me fez ser... muito mexido por Deus, e assim, aí chega, tô compartilhando toda a dificuldade, né? Mas aí chega no momento que pra mim é a parada muito boa disso, que eu não consigo forçar relações, eu não consigo promover pelo meu próprio esforço que as pessoas recebam a mensagem, nada em mim consegue promover, tipo, o que Deus tá fazendo, porque, afinal de contas, eu sou um irmão normal. O que é maravilhoso. Então, tipo, essa parte toda é bem difícil. Porque são crises que, pelo menos no meu coração, surgiram. Tipo, caraca, cara, que difícil. É muito chato, isso é muito cansativo. Mas em contrapartida, tipo assim, isso aqui é muito glorioso. Quando você começa a ver, sabe? E até as relações agora são muito mais autênticas. Né? Porque muito mais. Se uma relação é construída... Exato. Não é baseada na influência e tal. Então, talvez aqui você poderia até ficar meio, por quê, né? Por que me chamou? Cara, por exemplo, eu percebi, Doug, que na Europa, eu tô muito mais aberto a, tipo assim, principalmente com irmãos tipo, europeus e tal, porque é uma relação estritamente em Cristo, assim. Eles tipo assim, cara, eu te ouvi falando essa coisa, isso é muito legal. Vamos estar mais juntos, sei lá. Não é uma parada de tipo, eu sei quem você é. Cara, é muito engraçado, porque, tipo, por exemplo, igual a música Quero Conhecer Jesus. Eles não têm noção que é brasileira. Eles não sabem. Não. Tipo assim. Aí quando ficam sabendo, é tipo assim, é você. Tipo, cara, tem gente que entrou na nossa igreja, congrega com a gente e não sabia. Essa música era de você. Então, tipo assim, isso, cara, assim, eu falei toda coisa ruim, mas esse lado é muito glorioso. Sério, é muito precioso de, tipo assim,
É tipo, Cristo, o Evangelho, o Espírito Santo promove a obra, tipo assim, porque você não tem muito o que fazer, sabe? E uma coisa legal, eu acho, é tipo assim, a gente começa, né, plantando, né? Semeando, né? Cultivando. E aí, depois que cresce, acaba que a gente tá muito mais num trabalho de guardar, né? E o homem foi feito para cultivar e guardar, né? Então, eu acho que quando a gente chega num momento que a gente só está guardando, começa a adoecer a gente. Porque a gente foi feito para cultivar e guardar. Cara, então, eu acho que você ter aberto mão desse processo de só guardar para ter que recomeçar e agora cultivar é muito saudável, né? E saúde, para saúde emocional mesmo, para saúde da família, para saúde, né? Você tem que voltar a ser criativo, né? Porque aquilo que funcionava não funciona mais. Isso aí, é muito cara, louco, tipo cara. assim, essa parada que você falou por último, mano, isso aí foi, talvez entra naquela, uma das primeiras perguntas, quais foram as coisas mais difíceis de mudar de uma outra cultura? Talvez a ânsia também de querer copiar. Pegar as fórmulas. Caraca, velho, isso aí, isso é difícil também. E já me fala um pouco, assim, como é que foi o processo, assim? Porque eu sei que vocês não chegaram lá alugando um lugar e falando One, London e tal. Como é que foi o processo? Eu vou tentar ser muito dócil, assim, sem machucar ninguém. Mas, assim, a nossa intenção... Oh, Deus. A nossa intenção ainda é montar uma igreja de fala inglesa. Isso não quer dizer que são só ingleses. E porque eu tenho ministério conhecido no Brasil e na fala portuguesa, então... Por causa disso, a gente não chegou e ainda não estamos divulgando muito o que a gente faz, para que, não porque a gente não quer brasileiro, não é isso, a gente tem brasileiro na comunidade, a maioria de nós somos brasileiros, mas para que não tenha não infle de brasileiro antes da hora. Sim. Então o nosso processo, em primeiro lugar, foi pegar os irmãos que a gente tinha conexão e gastar tempo com eles até que a gente promova uma cultura que é mais perto daquilo que a gente acredita que é uma igreja, a One e uma igreja de Cristo também. Então, nos últimos 2 anos, basicamente, a gente se reuniu, igreja na minha casa. Então isso não era divulgado, então era um grupo fechado que estava aprendendo a ser família, entendendo a cultura da igreja One. A gente tem escola One na igreja, né? Eu dei escola One, tipo, na minha mesa para 3 casais, tipo assim. Então foi um processo de formar esse grupo para virar uma igreja. Então, assim, a gente é uma igreja, a gente congrega junto e tal. E aí, esse ano, a gente entendeu que era hora da gente começar a se abrir um pouco mais para a cidade, ter irmãos vindo nos visitar e tal, mas ainda não é divulgado publicamente no Instagram. É aberto, ninguém vai te impedir de ir. Mas eles podem chamar mas amigos. É por conexões do que Instagram. Então, basicamente, o processo foi bem parecido com o que a gente fez no Brasil, mas mais lento, né? Mas muito mais lento, nem se compara. E também a prática do dia a dia mais maduro em algumas coisas, muito mais maduro em algumas coisas, e também mais cauteloso com o lance da língua, né? Que são coisas que a gente não percebe o privilégio que a gente tem de fazer igreja na nossa própria língua. Meu Deus. Tipo assim, você só faz, você nem pensa nisso. Por exemplo, em Londres, se no final do culto o pessoal só fala em português, a gente fala inglês, porque o pessoal que não fala português tá incomodado. E é uma coisa interessante, assim, de você pensar que mesmo que você tenha um coração para a nação, se você tem um grupo grande brasileiro, não adianta. Não adianta. É uma cultura brasileira que é natural, tá nos nossos poros. Né? Aí quando chega alguém de fora, ele vai se sentir deslocado. Não tem, cara, e assim, essa é uma opinião, né? Eu tô pouco tempo no campo, então é uma opinião. Mas eu acho que a gente até pode conseguir que esses irmãos internacionais frequentem as nossas reuniões de vez em quando. Mas se a gente não se molda, e o lance da língua de novo e tal, esses irmãos nunca vão congregar. No sentido, eles nunca vão viver a vida da igreja. Eles não vão viver a vida da igreja. Porque a reunião pode até agradá-la, porque ali ele tá com a tradução, a mensagem é boa, o louvor é ungido, e eles amam. Tipo, a galera fala que eles são frios, não são. Eles só são diferentes, mas eles não são frios. E tipo assim... Mas eles nunca vão congregar, porque como que ele vai... Tipo assim, você fica dando coxinha pra ele toda hora, entendeu? Então, tipo assim, Então, assim, o nosso processo foi basicamente esse.
igreja nas casas, na minha casa particularmente. Depois a gente meio que começou a dividir. Quarta-feira ter 2 grupos, turno de oração tudo dentro de casa, escola dentro de casa, tudo dentro de casa. E agora os domingos a gente tá já congregando num lugarzinho. Vou pôr o endereço pra você. Isso, o endereço tá aí. Eu queria, uma última pergunta que eu queria fazer antes da gente encerrar. Cara, como é que foi que surgiu essa última canção, né? Pelo menos tá muito marcada pra mim, né? Cristo. Né? Como é que foi? A lógica tem... Eu percebo agora, né? A gente conversando, tem tudo a ver com isso. A gente tá falando da satisfação e tal. Mas como é que ela surgiu? Assim, foi lá? Que você compôs? Cara, eu escrevi ela lá em Londres. Mas a parada mesmo foi por causa de tudo isso que a gente tá conversando. Principalmente porque eu amo tipo, a relação da Trindade, é uma coisa que me fascina muito, né? Então, quando eu comecei a mergulhar nessa parada de satisfação, principalmente o amor do pai pelo filho e do filho pelo pai. Sim. Antes mesmo da fundação do mundo, né? Então, no princípio, era Deus, ok? Mas aí, João 17, mas Deus amou o filho antes da fundação. Então, essa relação é muito, muito forte e tal. Então, assim, comecei a mergulhar nisso. Aí, Colossenses, a plenitude de Deus em Cristo e tal. Então, são coisas que me fascinam. Então, tô estudando muito sobre a pessoa de Cristo, mais para deleite do que ensino mesmo. E aí eu tava no retiro de Páscoa da nossa comunidade aqui, da igreja aqui no Brasil, o ano passado. E aí tem um ministro de adoração da igreja, que o nome dele é Felipe Emerick. Que no meio do set de adoração dele, eles começaram a cantar qual a beleza que existe em ti e tal. E cara, foi tipo assim, absurdo, muito, muito forte mesmo. E aí, a gente tem, por causa do estilo que a gente tem de adoração, de culto, tem muitos espontâneos, mas esse foi tipo assim, cara, peraí, isso aqui é sério. Tem algo aí. Como diz o Fábio, isso é grave, né? Isso é grave. Aí eu cheguei nele, comecei a conversar e tal, aí ele falou, cara, é um espontâneo, tipo assim, não tenho ideias do que fazer e tal. Eu falei, mano... E aí eu fiz um espontâneo nesse mesmo retiro, que é Cristo é tudo que Deus pode nos dar, Cristo. Então eu meio que, esses 2 espontâneos ficaram meio que guardados assim no meu coração. Eu falei, mano, isso aqui é bom. Beleza, guardei. E tá fazendo muito sentido com que... Guardar é também escrever em algum lugar? Você grava um áudio assim? Sim. Na verdade, o meu espontâneo eu esqueci. Só que aí os meninos lembravam. Porque, cara, eu componho meio que do nada, assim. Eu falo que o meu processo de composição com caneta e violão é curto. Mas o meu processo de composição... De meditação? É longo, entendeu? Então, tipo, quando eu chego pra fazer... quando eu chego pra fazer, demora 20 minutos. Mas eu gastei, sei lá, 6 meses pensando na mesma coisa. E às vezes, quando eu tô no mercado, eu fico tentando melodia, fico tentando coisas, né? Mas amém, isso é outro papo. Mas aí... voltei pra Londres e com aquilo ali na cabeça e tal, mandei áudio pros meninos pra eles cantarem os espontâneos pra mim, que eu não lembrava nenhum. E aí, cara, basicamente a música, tipo assim, foi meio... Cara, a experiência com essa música foi meio que era conhecer Jesus, assim, seriamente. Tipo, foi literalmente eu sentei e escrevi ela do jeito que ela é. Bum! Eu nem lembro, assim, foi tipo, bau! Aí eu escrevi e é isso. Aí eu mandei o áudio, tanto que vou até... Irmãos, no Som Secreto foi, eu acho que a 3ª vez que eu cantei ela na vida. Por isso que tem um tanto de erro. Eu fico meio tipo assim... Eu nem... mas assim... Mas o Fábio só fala dos erros, né? Os irmãos da igreja? Aí tipo assim, cara, eu fiquei assim... Cara, será que é agora que eu canto? Como é que é? Eu não lembrava a melodia da parada, porque era muito recente, olha entendeu? Só. Então assim, foi um sentimento muito parecido com Quero Conhecer Jesus. E o maneiro é que nasceu mais ou menos no mesmo jeito. A vida da comunidade ali, um espontâneo, bom. Sim. Por exemplo, ao lembrarmos, foi assim... Você conhece ao lembrarmos? Essa também nasceu mais ou menos do mesmo jeito. A gente tava... Na época eu tava pastoreando no Rio, tava pregando muito sobre avivamento e homens que ao longo da história tiveram encontros com Deus e tal. Tava muito nessa vibe. Aí eu entrei um dia no culto e tava o Hugo, né? Um ministro de adoração da igreja, cantando ao lembrarmos de todos os homens. Aí eu, gente, isso aqui é muito forte. E isso já foi na igreja,
povo pulando, cadeira sendo jogada pra cima. Não, eu exagerei agora, mas é isso. Aí, aqui, ó. Batendo o cabelo na própria cara. O canta, né? Aí eu, meu Deus, aí foi a mesma coisa. Aí, Hugo, meu Deus, mano, o que você vai fazer com isso? Nós queremos ver. É de um diácono. Não, desculpa, ele é presbítero, pastor lá em Juiz de Fora agora. Não é músico, nada. Mas um dia, numa reunião de tipo de adoração, ou não sei se é turno, alguma coisa, ele começou a cantar isso. Então, assim, tem algumas músicas na nossa igreja que surgem muito de espontâneo. Às vezes os caras nem são músicos, assim. E Cristo foi assim. E até acho que eu não falei isso na câmera, assim, gravando. Desse dia, né, da gravação do Som do Secreto, do Som do Reino, né? Que era o Fábio que ia orar, né, nessa música. A Deus, e aí o voo atrasou, não lembro o que aconteceu. Aí o reserva tava lá, né? Aí ele falou, ó, pede pro Douglas fazer a oração. E aí o Aquino chegou pra mim, antes de começar, e falou assim, ó, você ora? Tal? Eu falei, oro, claro. Né? E ele falou, beleza, então eu te aviso a hora, né? Aí ele falou, vai ser na música do Aleta. Só que, cara, eu não sei porquê. E aí, hoje eu pensando, é uma loucura, assim, né? É uma gravação, pô. Eu não perguntei sobre o que era a música. Eu não sabia qual era a música, não sabia. E eu falei assim, depois eu fiquei pensando, imagina se eu oro uma parada aleatória. E aí, flecha a pomba, né? E aí, cara, eu lembro que eu tava lá assim, e começou as outras músicas e tal, e eu pensando assim, o que o senhor quer e tal. E, cara, o tema da conferência era esse. Né? Então a gente estava meditando, o tema da conferência era Filipenses 3:10, né? E a gente estava meditando e veio muito forte. Filipenses, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, me tornar como Ele no seu sofrimento e tal. E, cara, eu falei, isso aqui que é pra eu orar. E eu com o texto aberto, assim, quando eu comecei a ouvir a canção, cara, caraca, é sobre isso a canção, né? Tipo, ser fascinado pela beleza. A parada que me pega muito, a parte que eu mais gosto dessa música é os segredos de Deus e o seu saber, procurei encontrar. Perseguir sua glória. Eu falei tudo errado, achei a Cristo. Mas, tipo, cara, essa parte pra mim é porque, tipo, tudo que a gente falou, satisfação, a pessoa de Cristo. Tipo, termina, o Filho, ele é a expressão exata da divindade, algumas versões. A expressão exata do próprio Deus. Tipo, toda a excelência do plano de Deus, o Filho. Toda a excelência da obra salvífica, o Filho. Então, tipo assim, então essa música, ela é muito especial pra mim também, assim. Meu Deus. Até lembrei de algo aqui, nem estava programado, mas eu lembrei que você tem o curso Na Mesa, né? Tem. Que é de liderança de adoração. Então, para você que é envolvido com música, com adoração na igreja, ou tá ministrando e tal, acho que era bem legal você ouvir algumas aulas sobre isso que o Ale deu lá, foi muito legal. Então vou deixar até aqui na descrição para você que quiser o link do Na Mesa, para você fazer esse curso aí. É bem legal e o Na Mesa é sempre muito prático, assim, muito rápido. A gente peço sempre para os professores, cara, eu quero aula de 15 minutos, de 20 minutos, para não ficar aquelas aulas gigantescas, para você poder ir focado ali nos assuntos propostos ali na mesa. Então vou deixar o link aqui para você. Meu amigo, obrigado. Foi muito bom, cara. Obrigado. Valeu mesmo. É nóis. Esse tempo, estamos muito felizes de recebê-lo aqui. E para você que ficou assistindo, ouvindo, obrigado, cara, por estar esse tempo com a gente aqui. Que o Senhor continue abençoando você. E pega esse link, manda uma galera aí para outros poderem desfrutar dessa conversa, desses testemunhos. E talvez pode ativar e inspirar muitas pessoas. Também deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou no seu coração. E Deus abençoe você. Você é uma cópia de Jesus. Valeu.